A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo de número 3, lemos assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Olha que verso maravilhoso que Lucas deixa aqui para nós no livro de Atos, dizendo que Jesus, depois de ter ressuscitado dos mortos, apresentou-se vivo. E Lucas afirma com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Então, por 40 dias, o Senhor ressurreto apareceu aos seus discípulos e eles viram com muitas e infalíveis provas. Mas falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus sempre falava do reino de Deus, e fala também aos apóstolos, mesmo depois de ressurreto, do reino de Deus. Eu quero usar essa expressão reino de Deus para falar de 20 elementos de Deus no livro de Atos. O primeiro deles está aqui, reino de Deus. Atos 2:11, lemos quando o Espírito Santo desceu. Diz assim: e cretenses e árabes, e temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha, eles falavam em línguas, mas falavam de tal forma que aqueles que lá estavam podiam entender as grandezas de Deus. Então nós temos o reino de Deus, que era Cristo ressurreto, falando, e agora o Espírito Santo falando das grandezas de Deus. Atos 2, verso 23, o sermão de Pedro. Pedro diz: a esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Presciência de Deus também aparece na carta de Pedro. Presciência de Deus se refere à ciência de Deus, saber todas as coisas antes. Então, temos o reino de Deus, as grandezas de Deus e a presciência de Deus. Atos, capítulo 2, verso de número 30, lemos: sabendo pelo profeta que Deus lhe havia prometido com juramento o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo a sentar-se sobre o seu trono à destra de Deus. À destra de Deus. Lemos aqui em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 30, à destra de Deus. Então, Cristo assentou-se à destra de Deus, né? No 33, de sorte que exaltado pela destra de Deus. 33, Atos 2, 33. Então temos o reino de Deus, as grandezas de Deus, a presciência de Deus e a destra de Deus, aonde Cristo se assentou. Temos também em Atos 4, verso de número 31, a palavra de Deus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Já vimos aqui 5 elementos de Deus: o reino de Deus, as grandezas de Deus, a presciência de Deus, a destra de Deus, a palavra de Deus. Atos capítulo 7, versículo de número 55, Atos 7, 55 diz:
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então temos aqui a destra de Deus e a glória de Deus. Viu a Jesus, à direita de Deus, quer dizer, a destra de Deus, e a glória de Deus. A glória de Deus. Atos 8, verso 10, lemos: os quais atendiam todo o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus, a grande virtude de Deus. Atos 8, verso 20, mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidas que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O dom de Deus. Atos 8, verso 37, lemos: e disse-lhe Felipe: é lícito, se crês de todo o teu coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então aqui temos o Filho de Deus. Atos capítulo 11, versículo de número 23, lemos assim: o qual chegou e viu a graça de Deus. Então temos aqui a graça de Deus. Atos 12, verso 22, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem, a voz de Deus, a voz de Deus. Atos 13, verso de número 36, lemos: porque na verdade tem Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Então aqui encontramos a vontade de Deus. Atos 17, versículo de número 29, Atos 17, 29, lendo: sendo nós, pois, geração de Deus, a geração de Deus. Atos 18, verso de número 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga quando ouviram. Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Atos 20, verso de número 27, lemos: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então temos aqui o conselho de Deus. Atos 20, verso 28, lemos: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus. Atos 23, verso 4. Atos 23, 4, lemos: os quais disseram injúrias o sumo sacerdote de Deus. O sumo sacerdote de Deus. Atos 26, verso de número 22, vamos ler assim, Atos 26, 22, está escrito: mas alcançando o socorro de Deus. Atos 27, verso 23, lemos: porque essa mesma noite o anjo de Deus. Então temos aqui o anjo de Deus. E para terminar, Atos 28, verso de número 28, seja pois notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Essa salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. 20 elementos de Deus no livro de Atos. O reino de Deus, primeiro o reino de Deus, segundo as grandezas de Deus, terceiro a presciência de Deus, quarto a destra de Deus, quinto a palavra de Deus, sexto a glória de Deus, sétimo a virtude de Deus, oitavo o dom de Deus, nono o filho de Deus, décimo a graça de Deus, 11º a voz de Deus, 12º a vontade de Deus, 13º a geração de Deus, 14º o caminho de Deus, 15º o conselho de Deus, 16º a igreja de Deus, 17º o sumo sacerdote de Deus, 18º o socorro de Deus, 19º o anjo de Deus e 20º a salvação de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, o canal também de Deus, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini,
PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal.